Muito boa noite aí, galera. Bom, eu sou o Josué aqui, o Vini fez uma breve apresentação sobre mim, cara, e eu tenho que falar para você o seguinte: olha, eu tô empolgado com a apresentação de hoje, galera. Eu conheço alguns de vocês aí a partir do evento DNA, e antes disso eu tinha conversado com o outro, né, desde o DNA aqui em São Paulo, depois teve o DNA no Rio. Como o Vini falou, é um evento super diferenciado, e eu tô muito empolgado por causa das pessoas que eu tenho conhecido aqui nesse grupo, que com certeza, cara, é diferenciado. A gente vê grupos de pessoas ali, mas o que vocês estão construindo aqui é fantástico, né? E eu vejo isso conversando com algumas pessoas que eu fui conhecendo ao longo do caminho ali, que eu não sei se estão por aqui, mas conheci o Bruno, conheci o Lucas, conheci a Vanessa, conheci a Amanda, conheci o Aerte, conheci o Marcão. A gente conversou bastante, o Otávio, a Emília, o Rômulo, conheci também, o Emerson, o André, o Edson. E, cara, cada um, assim, cada conversa ali agrega muito valor, então eu estou super empolgado em estar aqui hoje com vocês para poder entregar um pouco de mim para vocês, entregar uma ferramenta que, para mim, ajuda muito, eu tenho usado aqui nos últimos 15 anos, as metodologias que eu vou passar para vocês aqui hoje, eu tenho certeza que vai agregar para vocês. Então, deixa eu pegar aqui a minha apresentação, vou deixar o chat aqui do lado, para eu poder... E aí, Arte, boa noite. Vou pegar minha apresentação aqui, vou ficar acompanhando o chat aqui do lado, né? Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Bom, então, muito bem, galera. Estamos aqui hoje para falar de processos, né? E aí, processos é um assunto que geralmente é visto como uma baita de uma burocracia, uma coisa totalmente desnecessária, especialmente para pequenas e médias empresas, que é o nosso caso aqui. Então, aí, claro, eu estou vindo aqui para dar a minha primeira apresentação para o grupo da Cúpula, um grupo que eu respeito pra caramba, com um assunto que todo mundo tá doido para escutar, né? Tipo tráfego, tipo copyright, tá todo mundo louco para escutar esse assunto, né? Então, puta gelada que o Vini e o Daniel me colocaram aqui nesse negócio. E aí, depois de ainda dar uma notícia que trocou a parte do evento, né? Então, estamos com tudo hoje aqui, mas eu estou empolgado por isso aqui, porque nós vamos fazer um negócio top aqui, cara. Mas assim, para começar, galera, então assim, processos. É isso que nós vamos falar aqui hoje. Você olha lá para o céuzão iluminado, cheio de estrelas, naquele céu bonito que você já viu lá no interior de qualquer lugar que você esteja, e aí você se pergunta, pô, cada estrela dessa tem um planeta, né? Será que vale a pena processos em algum desses planetas, né? Porque no nosso planeta aqui parece que não vale, né? Principalmente para empresas pequenas e médias. Mas nós estamos aqui para ver hoje que vale, cara. E eu tenho certeza que vai chegar no final dessa apresentação aqui, você vai concordar comigo que processo para empresa pequena e média é um negócio sensacional, principalmente para aumentar a produtividade. Então, eu quero começar aqui fazendo uma pergunta para vocês, cara. Aliás, antes disso, eu quero que vocês... Esse dia a gente estava conversando sobre isso no escritório, e aí eu li uma matéria, e eu comentei com o Vini e com o Dani, inclusive, o seguinte. Eu li uma matéria que fala assim, que sabe aquele momento que você teve assim, uma performance fantástica, fazendo qualquer coisa? Tipo, você estava, sei lá, fechando um cliente, você estava fazendo uma apresentação, você estava fazendo um negócio, e você teve assim, uma performance que você olhou para trás depois e falou, caraca, meu, eu mandei bem pra caramba aquela vez. E aí eu estava lendo um cara falando sobre isso, que nesses momentos a gente tem esses insights maravilhosos, a gente tem uma performance filha da mãe, seja no trabalho ou seja paquerando uma mina ou um cara lá na balada, tinha duas situações ali, duas características que estavam rodando dentro da sua mente que eu quero ativar agora enquanto a gente está fazendo essa apresentação. E olha só, dá uma olhada, ver se não é o caso para você. Você estava tendo uma performance fantástica, você pensa naquela situação agora. O que se passava na sua cabeça? Duas coisas os caras falaram que acontece. Primeira coisa, você estava num estado mental positivo, você estava positivo e confortável naquela situação. E a segunda coisa, você estava se sentindo em controle daquilo que estava acontecendo. Então, assim, galera, para nós poder ter uma live hoje fodástica, para vocês me ajudarem e eu poder ajudar mais vocês, eu quero que todo mundo aqui que lembrou de uma situação dessa, manda aqui para mim um salve, para eu ver que ninguém está dormindo ainda, que o nosso assunto é processo. Manda um salve aí no chat para eu ver que está todo mundo acordado e para a gente gerar aquela energia que precisa para nós fazer uma apresentação fodástica. Vai lá, galera, manda aí. Aí, salve, boa noite, Brunão, boa noite, Isabela, Gabriela, quem mais aqui? Luiz, Viviane, iPhone de Duda, João, Kátia, boa noite, galera, boa noite, Rose, Larissa, Everton Jackson, ó, tá todo mundo acordado aqui, hein? Letícia, Erte, salve, Fausto, Vanira, vou querer conhecer vocês todos aí no próximo DNA, hein? Caramba, aqui, ó, show de bola, hein? Galera engajada pra caramba. Vamos começar então, galera? Seguinte, eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui, ó.
Quantos dias da semana você costuma acordar desse jeito aqui, ó, o olho de tigre, cara? Você acorda e fala, meu, hoje eu vou fechar cliente, hoje eu vou fazer aquelas inicial que tá pendente, hoje eu vou fazer coisa pra caramba aqui no escritório, hoje eu vou matar a pau. Quantos dias da semana, honestamente, pensa aí, quantos dias da semana normalmente você acorda com essa garra? Meu, hoje ninguém me segura. Pensa aí para vocês, quantos dias da semana você faz isso? Para mim, pelo menos, não são muitos, cara. Não são muitos dias que eu acordo e eu tô naquele estado mental, igual a gente sai lá do DNA, que a gente sai falando, meu, eu vou arrasar no meu negócio agora. E, cara, isso é normal de acontecer com o ser humano. Claro, salvo algumas exceções, eu acho que aqui nesse grupo deve ter exceções como essa, mas no geral a nossa energia ela vai caindo com o tempo. E aí, cara, como diz o meu amigo Vinácio aqui, né? What is the point disso aí que você está falando, né? O ponto é o seguinte, galera, quando a nossa energia vai caindo, a gente tem que achar uma âncora que consiga levantar e a gente ser produtivo apesar dessa energia baixa. E uma coisa que eu sempre recebo elogio em todos os lugares que eu atendo é que eu consigo entregar um volume de trabalho grande. E, cara, esse volume de trabalho que eu entrego não é porque eu acordo motivado com de tigre todo dia, mas é porque eu sigo uma metodologia, um processo que é ridículo de simples, que eu vou mostrar para vocês hoje, e que me ajuda a ser esse cara que é conhecido como um cara que entrega coisa pra caramba ali no dia a dia de trabalho. Agora, antes de eu falar sobre esse processo para vocês, deixa eu me apresentar aqui brevemente, porque a maioria de vocês eu não conheço ainda, né? Então, eu sou o Josué, e o que me credencia estar aqui para falar com vocês hoje sobre processos? O que me credencia, uma das coisas, é a minha formação. Eu fiz várias certificações ao longo da minha vida, e aqui vocês estão vendo duas certificações que são justamente relacionadas a processos. O PMI é uma metodologia de gestão de projetos. E a ISO 20000, que eu também sou certificado, é uma metodologia de gestão de áreas de tecnologia. Então, Não isso tem aí como ligado... trabalhar, não tem como trabalhar aqui se não tiver certificação nos 20K, né, José? É, isso aí. Então, essas metodologias me ensinaram bastante sobre o projeto. Eu fiz a minha formação aqui nesses lugares, quem é aí do Sul conhece, e eu também já dei aula em alguns deles na época aí que se dava aula presencial, ainda eu dei aula presencial aí no Sul também, em algumas das faculdades daí. Mas principalmente o que me credencia para estar aqui hoje, galera, é a minha experiência de como eu coloquei essas coisas que eu aprendi na prática. Até hoje, né, aí nos últimos 20 anos, eu já dei consultoria em mais de 25 empresas nacionais e multinacionais. Algumas delas você certamente conhece aí pelos logos que eu estou colocando. E o que eu aprendi, cara? Isso é o mais importante aqui. O que eu aprendi trabalhando e implementando processo, trabalhando em projeto dentro desses lugares aqui? Eu aprendi que esses caras, se você olhar aqui, cara, são empresas que têm no mínimo 1000 funcionários. E como que esses caras veem processos? Então, esses caras, esses big fish, como é que eles veem? Eles veem, cara, de três formas. A primeira forma que ele vê processo é no sentido de processos reduzindo riscos operacionais, ou seja, no sentido de governança. Em outras palavras, para a gente deixar o português mais claro, reduzir a probabilidade de alguém fazer cagada ali na sua operação. Esse é um dos maiores drivers que tem para com um big fish trabalhar processo. A segunda coisa que os caras veem, cara, é que eles querem garantir que a forma definida por algum especialista ou pelo dono, que ela seja feita de ponta a ponta na empresa. Então você, por exemplo, hoje é um empresário. Aí você contrata um estagiário. Como é que você quer que as coisas sejam conduzidas ali? Do jeito que o estagiário está trazendo para fazer ou do seu jeito? Você quer do seu jeito. Então, processos, numa empresa de 200 mil funcionários, como o Bank of America, que eu atendo hoje em dia, eles querem que, cara, o processo seja feito globalmente daquele mesmo jeito, para ninguém lá no Brasil fazer cagada. Você imagina você é dono do Bank of America ali, você é um dos principais acionistas. A empresa rende bilhões lá por ano. Você quer, putz, um cara lá no Brasil faz uma cacaca lá e me arrebenta aqui, é meu risco de imagem, risco operacional. O cara não quer isso. Então, eles têm processos extremamente engessados para reduzir esse risco e para garantir essa previsibilidade. E a terceira coisa que é mais importante para esses caras grandes é ter clareza sobre o negócio. E aqui já entra um pouco para nós que somos pequenos e médios. Porque que acontece? Quando a gente tem um processo, a gente consegue olhar para ele, e eu vou trazer para você exemplo que a gente já fez na VSN, olhar para ele e entender, cara, esse processo aqui está arriscado demais para mim, eu tenho que fazer uma mudança, eu tenho que fazer uma automação, eu tenho que fazer uma governança maior em cima disso daqui para reduzir o nosso risco, ou até mesmo para garantir que a forma do dono, aqui mais conhecido como Vinaço, seja implementada lá na ponta por as pessoas que estão entrando agora, ou mesmo pelas pessoas que já estão ali há algum tempo. Então, os Big Fish, eles veem processos com essas três características principalmente.
Agora, e nós, os caras que são os pequenos e médios, os small fish aqui do aquário, como que a gente vê processo? Geralmente a gente não vê, né? A gente vê processo como uma coisa burocrática que a gente aprendeu lá na faculdade. E a nossa expectativa é que a gente vai acordar todo dia assim, né? Super motivado, que os negócios vão ser tudo lindos, que a gente vai entrar pela porta feliz da vida para nos pagar. Só que, cara, a realidade, né, nua e crua, é que a gente não vive numa propaganda de margarina. Eu acho que o Vini é um cara que traz isso muito forte aqui na mentoria. A gente não vive numa propaganda de mentoria. Então, a realidade é que a gente geralmente acorda assim. E aí, cara, eu quero trazer para você hoje processo no sentido de o que eu faço, como que o processo me ajuda quando eu acordo na realidade do dia a dia, que é essa daí desse moleque descabelado, cansado e que tem que fazer um monte de coisa ali no dia. Então, como a gente faz para trazer essa produtividade? E trazer essa produtividade small fish, galera, assim, a gente pode ir lá do diagrama de Chikawa até método cartesiano do Descartes, tem um monte de milhares de coisas que a gente pode falar de processo, mas eu quero focar aqui com você em 3 coisas que eu acredito que são as mais importantes para você que tem uma pequena e média empresa, seja você uma pessoa só, ou você com um escritório pequeno ali, até 50, 100 pessoas. E quais são essas 3 coisas, galera? Processos. Então, nós vamos trabalhar 3 coisas aqui. Nós vamos trabalhar rotinas, nós vamos trabalhar checklists, e essas 2 coisas vão dar insumo para a gente fazer automação. E eu já vou trazer exemplo para vocês de como a gente trabalha isso daqui ali na VSN. E essas 3 coisas aqui, elas vão fazer o quê por a gente no final do dia? Elas vão fazer a salvação da nossa produtividade quando a gente não acorda com o olho de tigre. Para mim, processos para Small Fish é para isso aqui, cara, para a gente garantir a nossa produtividade quando a gente não acorda com o olho de tigre. Então, até aqui, galera, a gente tem 2 formas de ver processos, certo? A gente tem a forma que os Big Fish vê, que é governança, garantir que não vai dar merda, é previsibilidade, garantir que o que você que é dono é feito por todo mundo na empresa do jeito que você quer, e garantir escalabilidade. Você pode olhar para o negócio, ter clareza, fazer automações e processos de melhoria contínua. E você vê, e para Small Fish, a gente vai trabalhar 3 coisas, as mais simples e efetivas que existem na parte de processo. Nós vamos trabalhar mapeamento de rotina, mapeamento de processos através de checklists e automações e melhoria contínua para salvar a nossa produtividade. Galera, até aqui, estamos acordados ainda? Tá claro? Tem alguma dúvida? Manda para mim aí no chat quem ainda está acordado para eu ter certeza que eu posso terminar por aqui a apresentação ou se eu continuo. Manda aí para mim aí alguma coisa no chat aí, galera. Ah, isso sim, muito. Se alguém tiver uma dúvida até aqui, pode mandar também, tá, galera? Enquanto isso, eu tomo uma aguinha aqui. Bora, vamos, sempre alerta. Suzana, muito boa noite. Cimei, muito boa noite. Tomou o restinho da conserva aí? Aqui, ó, para quem não sabe, aqui o Vini já me perguntou sobre isso aqui, vou falar para vocês também, né? Eu tomo água num copo de óleo de coco, que daí tem tampa, né? Eu tampo e eu já meço aqui tem meio litro, então eu vou tomando de meio litro. Beleza, galera, todo mundo acordado. Então, beleza, vamos lá, vamos ver alguns exemplos aqui de como que a gente faz isso aqui ali na VSN. Vamos lá, primeira coisa, mapeamento da rotina. Normalmente, quando fala em processo, mais uma vez, a gente vê como um negócio gigantesco, complicado, cheio de coisa que só serve para burocracia. Vou mostrar para vocês uma forma simples como a gente faz ali. E para garantir 3 coisas. Primeiro, garantir que o mínimo diário que tem que ser feito seja feito independentemente de você acordar morto ou independentemente do funcionário faltar, por exemplo. Permitir que você contrate e substitua de forma mais ágil, mais fácil e mais assertiva. Todas as vezes no DNA que vocês assistiram aí, seja aqui em São Paulo, lá no Rio, e também vai acontecer lá no próximo DNA, eu tenho certeza, as pessoas vão falar sobre você, antes de contratar, ter claro o que a pessoa vai fazer dentro do seu escritório. E por último, né, assegurar handover de férias. Cara, quem tem funcionário sabe que é um parto gerenciar férias, é um parto gerenciar ausências, é um parto gerenciar quando o cara tem que sair ou quando o cara tem que ficar fora. Então, isso aqui vai te ajudar exatamente nesses pontos. Eu vou abrir essa planilha aqui para você ver como isso aqui pode ser simples, galera. Como eu tô falando, eu vou trazer coisa ridiculamente simples, mas que vai te ajudar pra caramba aí na tua efetividade. Então, vou abrir aqui esta planilha. Ô, Josué, enquanto abre, só um pensamento que me ocorreu aqui agora. A contratação é uma dor muito grande da galera. Contratar e demitir é uma dor, talvez uma das maiores dores que nós temos dentro da cúpula hoje é contratar gente, demitir gente. Eu acho que a gente pode fazer, no futuro, um workshop para falar só disso, de contratação.
Toca a ficha normal que tu preparou aí. Mas Sim, só para não deixar esquecer esse pensamento, acho que só a gente tentar tirar o peso dessa, dessa tarefa de contratar e demitir, porque parece um sim. monstro hoje. E, de fato, é uma das coisas mais difíceis que a gente tem que fazer na gestão, é lidar com o ser humano. Então, eu acho que isso Sim, merece um workshop específico, mas merece, merece, com certeza. só não deixar esquecer. É o que a gente estava conversando lá no nosso comitê, né, Vini? Contratar é algo que as empresas grandes também, é algo que a gente pode aprender com eles. As empresas grandes fazem de forma contínua, porque sempre que você achar uma pessoa que seja altamente capacitada, você quer trazer ela para o seu time, não interessa se está uma crise, se está pandemia, você vai trazer ela, porque esse cara vai gerar valor. Então, assim, galera, essa daqui é uma planilha de mapeamento da rotina de uma pessoa lá do escritório. E olha só como é simples isso aqui, cara. O que eu quero saber dessa pessoa? Eu quero saber das atividades essenciais dela. Ou seja, cara, faça chuva ou faça sol, isso aqui tem que acontecer. E é por isso que está dividido em atividades essenciais e atividades que são não essenciais. Porque eu preciso saber se esse cara, amanhã ele me liga de manhã, cara, não posso ir hoje. Eu tenho que saber o mínimo que precisa ser feito naquela posição. Então, eu tenho que saber, cara, o que eu delego para as pessoas? Porque você já deve ter passado por isso se vocês têm funcionário. Vai sair alguém de férias, é aquele desespero. Puta que pariu, fulano vai sair de férias, é agora. Aí tem que saber o que ele está fazendo, o projeto que ele está tocando, é aquela correria, o cara sai, esquece coisa, fica um vulco-vulco dentro do escritório. Cara, isso daí não é privilégio de vocês. Qualquer empresa tem esses tipos de problema quando não tem um mapeamento mínimo da rotina das pessoas. E assim, cara, pode ser tão simples quanto uma planilha dessa, e eu vou mostrar ainda um jeito mais simples, que é o que eu uso para mim, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, assim, a gente tem aqui atividades essenciais, o layout, galera, não se preocupa, é Excel, é Mind Map, a ferramenta não interessa, o que interessa é a gente ter essas três informações. As atividades essenciais daquela pessoa, as atividades não essenciais daquela pessoa, aquelas coisas que ela faz, por exemplo, uma vez por semana, ou qualquer coisa desse tipo, e os projetos que ela está tocando naquele momento. Então, projeto é tudo aquilo que tem início, meio e fim, rotina é aquilo que faz constantemente ali no dia a dia daquela pessoa. Então, assim, essa pessoa falta, eu tenho que contratar um par para ela, ou qualquer coisa do tipo, eu tenho aqui uma ideia já do que acontece, o que eu preciso. O que acontece, galera? Se você já tem um escritório, às vezes, um pouco maior, vocês já passaram também por um outro problema. O funcionário diz que ele está sobrecarregado. Puta, tô com muita coisa e tal. Tá, mas, cara, tá com muita coisa o quê? Se você tem um mapeamento da rotina, você vai conseguir discutir com o cara muito mais, de forma muito mais palpável do que simplesmente ele chegar para você e falar, putz, eu tô com muita coisa para fazer. Tá, mas é muita coisa projeto, essa demanda vai acabar daqui a um tempo, ou ela vai continuar. Então, aqui, com o mapeamento básico desse aqui, você consegue saber o que o cara está fazendo, afinal de contas, e se realmente precisa alguém para colocar ele no lugar. Então, cara, simples assim, três coisas: rotinas essenciais, atividades gerais e os projetos que essa pessoa está tocando. Isso aqui, cara, cada funcionário tem que ter um negócio desse aqui para você, gestor, poder ter uma visibilidade sobre o que o cara está fazendo, o que é necessário para poder substituí-lo, para ele poder sair de férias. Isso aqui é interesse dele, galera. Quando você chega com isso aqui para falar com os funcionários, geralmente o cara se põe na defensiva. Putz, o cara quer saber o que eu estou fazendo. Putz, o cara está pensando em me demitir. Mas, cara, a ideia que a gente tem que vender aqui é isso aqui é para ter o benefício, caralho. Você não quer sair de férias? Para você poder sair de férias, eu tenho que poder te deixar você sair de férias. Se eu não tiver, se eu não souber o que você faz, o que você está fazendo, o que é essencial, o que não é essencial, como é que você vai faltar amanhã se você precisar? Ou sair de férias, ou qualquer outra coisa. Então é nesse sentido que a gente tem que vender para os caras. Meu, eu preciso disso porque você também precisa disso. É uma troca mútua que tem aqui com os funcionários. E a questão é jogar aberto com os caras, que isso aqui é benefício para todo mundo. Deixa eu voltar aqui para a apresentação, que eu quero mostrar aqui um outro exemplo para você. Meu compartilhamento saiu aqui, né? Ó, então, esse é um exemplo, tá, galera? O mapeamento da rotina aqui das pessoas. Um para cada funcionário, o layout pouco importa. A gente tem que ter saber quais as atividades essenciais, as não essenciais e os projetos. Agora, mapeamento de processo. Mais uma vez, como falei, cara, tem milhares de processos. Logo que eu estava funcionando. E uma das coisas que a gente conversou lá foi a gente está mapeando o monitoramento de busca e apreensão. Olha só o mapeamento que eu fiz desse processo lá naquele primeiro dia, em 18 de abril, se não me engano.
Os caras foram me explicando, eu coloquei aqui nesse negócio. E, cara, tá aqui o mapeamento do processo. Bom, agora eu sei, me deu clareza aqui do que é que o cara faz, por que ele faz, quais as etapas que ele faz, etc. E aí a gente debateu em cima disso. Tá, beleza, se isso não acontecer algum dia, se a gente falhar na execução de alguma dessas atividades, o que acontece? Então, lá nesse levantamento, a gente chegou ali à conclusão. Cara, eu tenho 975 pessoas que eu preciso ficar olhando periodicamente. Cara, é gente pra caramba, né, que eu preciso ficar ciclando essa base. Eu tenho 257 que a gente monitorava 2 vezes por dia e, na real, o ideal seria 3 vezes por dia. E aí depois, assim, vem as dificuldades. Pô, que dificuldade você tem? Cara, eu tenho uma dificuldade enorme de ciclar essa base. Cara, 975 que eu tenho que ficar fazendo na mão. E aí, principal, cara, risco de imagem. Se a gente erra nesse processo, faz uma cagada ali, o cara falta, esquece de fazer alguma coisa, risco operacional tem aqui envolvido, e principalmente, quando o Vini me falou que ele reembolsa o carro se o cara der uma merda aqui, eu fiquei desesperado, caí para trás. Na hora eu fiquei fazendo cara de pôquer, mas por dentro eu tava desesperado. Quando eu fiquei sabendo dessa informação, já paguei um carro aqui, outro aqui para um, que o cara fez uma cagada e o Vini que pagou o carro. Eu falei, meu Deus do céu, cara, tô desesperado desse processo, precisa melhorar isso aqui. Então, com clareza do processo, galera, que pode ser descrito num TXT, como eu estou fazendo aqui, que está disponível em qualquer plataforma que você esteja usando, a gente tem clareza para poder discutir o que é importante, o que não é, o que é arriscado, o que não é, qual é o nível do nosso apetite de risco em termos empresariais. Porque isso é uma coisa que é uma política que todas as empresas grandes têm. Qual que é o meu apetite para risco? Ou seja, quando eu estou disposto a tomar risco para poder ter um retorno maior. E aí entra vários tipos de risco que você pode tomar. Você pode tomar risco tecnológico, por exemplo. Eu não vou contratar ferramenta nenhuma, vou fazer tudo em Excel. Você pode tomar risco operacional. Eu tenho um processo aqui manual que só o fulano sabe fazer. Você pode tomar risco de pessoa. Puta, eu vou ter só um funcionário ao invés de ter 2. Se um funcionário morrer, eu vou me virar depois. Então, você vai tomando vários tipos de risco. E aqui, com clareza no processo, a gente consegue entender, cara, a gente quer ou não tomar esse risco e como a gente pode mitigar ele. E aí, com base nessa conversa que a gente teve, a gente acabou chegando num segundo benefício que tem quando você mapeia o processo. Quando você mapeia e tem clareza do processo, você consegue automatizar as partes que são automatizáveis. E aí, olha só o que a gente fez ali, galera. A gente criou um sistema, uma plataforma, que faz a maior parte da consulta e das pesquisas que o analista tem que fazer. Então, no final, ele vai lá hoje, ele clica num botão, o negócio faz todo um processamento lá de busca das informações e gospe para ele uma planilha simples, consolidada, com todas as informações que ele precisa olhar. Então, hoje, o nosso jurídico, o que ele faz? Ele aperta um botão, pega todas as informações da base, mostra para ele ali, ele vê o que mudou, vê o que não mudou. Cara, a rotina desse cara... Bom, primeiramente, galera, se eu, Josué, tiver que ficar apertando o botão ali, copiando e colando coisa, eu me jogo da janela. Eu não consigo trabalhar isso aí. Eu já fico desesperado quando eu tenho que ficar fazendo uma coisa todo dia, a mesma coisa. E assim, eu acho que a maioria das pessoas acaba tendo essa dificuldade, né? Fora o risco desse cara errar, esquecer, copiar errado, não fazer um dia, ficar com preguiça, acordar cansado, faltar, tirar férias. Cara, a quantidade de risco ali é enorme. Então, a gente transformou isso num apertar de botões, um relatório que ele pode conferir, qualquer pessoa pode conferir, qualquer pessoa do meu jurídico hoje pode conferir isso. Então, a gente tornou um negócio automatizado, eu economizo hora, homem, e outra, o risco baixou absurdamente, né, em relação a esse processo aqui. Outra coisa que tem em relação à automação, galera, que é muito legal, a gente está entrando em produção amanhã com um outro fluxo aqui para pré-atendimento. Todo mundo aqui faz pré-atendimento, né? O cliente entra lá com vocês no WhatsApp, você faz ali uma qualificação, pré-atendimento, etc. Então, aí uma das coisas que o Vini propôs foi o seguinte, cara, eu queria que a mensagem de boas-vindas do cara fosse feita em áudio, ao invés de ser feita em texto. Aí, assim, a gente definiu isso, teve dia que aconteceu, teve dia que não aconteceu. É aquela salada mista que eu tô falando para vocês desde o começo da apresentação. Teve dia que foi, teve dia que não foi. Aí a pessoa que faz isso teve um problema de saúde, faltou 3 dias seguidos, aí já não aconteceu o negócio, já não aconteceu direito. Então fica aquela coisa, sua empresa está à mercê de uma pessoa ter uma dor de dente. Foi exatamente o que aconteceu ali com a gente. Eu falei, cara, a gente precisa reduzir esse risco, não posso parar a empresa por conta de um problema de dente que alguém teve, né? Não é uma pessoa específica, ou não é que aquela pessoa é incompetente, mas, cara, problema de saúde acontece com todo mundo, isso é normal. Vai acontecer comigo, vai acontecer com o Vini, com todo mundo, já aconteceu e vai acontecer muitas vezes ainda. Então, o que é o processo que a gente está colocando em produção amanhã, galera? A gente está colocando um funil aqui, onde tem as etapas, isso aqui, boa parte disso aqui já é automatizado. Então, assim, a galera gravou uma vez a mensagem, colocou aqui na automação, acabou, velho, vai acontecer aquilo, faça chuva, faça sol, não depende de quem está pilotando esse carro aqui.
vai acontecer o que a gente está definindo. E se a gente fizer, e o melhor, a partir do momento que você sistematiza as coisas, você consegue trazer muito mais números e estatísticas para poder entender o negócio. Lembra de que um dos benefícios que eu falei agora há pouquinho foi que processo traz clareza? É justamente isso. Aqui a gente vai ter clareza. Cara, essa mensagem está engajando mais. Ou essa daqui está engajando mais. Cara, vamos tirar essa aqui, vamos deixar só essa, ou vamos mudar a próxima mensagem, ou vamos mudar a anterior. A gente consegue trabalhar com mais estatística ao invés de achômetro, né? Quando a gente sistematiza e processualiza as coisas. Por fim, cara, eu acredito que aqui já fica claro aqui na questão da mentoria, né? Então, a mentoria aqui é o quê? É processos replicáveis. O que é a mentoria? A mentoria inclui rotinas que você faz, checklists, ou seja, processos de nichos do direito. E aí, o que isso possibilita? Possibilita que você implemente em tempo recorde aí no seu escritório as estratégias que o Vini demorou anos para organizar. Você implementa em tempo recorde, mês que vem você começa a ter resultado. Então a galera entra aqui na mentoria hoje, daqui a 30 dias o cara já está ganhando dinheiro com aquilo ali, se couber, já pagou o treinamento, já está com um saldo positivo em cima do que ele aprendeu, que é uma coisa raríssima. Normalmente o ciclo de vida de uma coisa que você aprende hoje até ter resultado é muito alto, cara. Aqui a gente tem ciclo de vida de 30 dias, às vezes até menos, dependendo. Mas por quê? Porque isso aqui são processos muito simples que foram colocados aqui dentro da mentoria e que você consegue replicar, porque está muito bem organizado. Então, cara, processo, com certeza, ele traz essa questão da replicabilidade, que é uma outra coisa que é importante aqui para nós, que são os pequenos e médios. Você quer ter um processo que seja replicável pelo funcionário que você contratou hoje, ou pelo cara que já está lá há tempo, mas por algum motivo ele não faz aquilo que você está estabelecendo. Então, você botar controles em cima daquilo ali, que é uma outra frente que a gente está fazendo ali na VSN, é criar a cultura das pessoas da gente fazer um processo único todo mundo, e fazer um processo igualitário todo mundo, porque daí pelo menos a gente sabe, cara, pode ser que agora eu quero dar para vocês um exemplo de empresa grande. Pode ser que eu estou fazendo uma merda aqui, mas é uma merda conhecida. E aí eu sei essa merda, exatamente o tamanho dela, o fedor dela, eu consigo adaptar, eu consigo ir mudando para ir melhorando para chegar onde eu quero. Agora, se cada um faz de um jeito, cara, como é que eu vou saber se a empresa está indo bem, está indo mal, para onde que está indo? Não sei. Então, por isso que os processos vão ajudar a gente a saber o que está acontecendo, seja bom ou seja ruim. E aí depois a gente começa os ciclos de melhoria contínua, aqueles que eu falei. Vamos fazer isso aqui na prática, então, galera? Tem alguma dúvida até aqui? Ainda tem alguém acordado aí depois de tudo isso? Travando o áudio. Para todo mundo, galera? Aqui travou também, mas voltou. O áudio tem uma travadinha, mas voltou em seguida. Sorry. Galera, tem alguma dúvida aqui agora? Manda aí um alô aí para mim, para eu ver que está acordado aí. Vamos lá, quantos estão acordados ainda? Uma pessoa só, Daniele? Vamos lá, minha meta é chegar no final aqui e ter 2 acordados. Ixi, tem muito mais gente. Eu vou botar uma música aqui então para ver se a galera dorme até o final. Eu tava querendo prometer para vocês um soninho bom hoje. Tá rolando. Estamos aqui. Valeu, galera. Vamos embora então. Quero mostrar para vocês na prática a ferramenta que eu uso, cara, já tem aí pelo menos uns 15 anos, tá? Que eu uso isso aqui, como eu falei, ridiculamente simples, mas eu gosto do simples porque o simples a gente nunca tem desculpa para não fazer, cara. Se é super simples, você consegue fazer independentemente do seu estado de espírito, independentemente da ferramenta que você tenha na mão para trabalhar, independentemente de onde você esteja. Então, qual que é essa ferramenta super simples, galera, que eu uso? Eu chamo isso de Notepad Planner. E aí eu vou compartilhar uma outra tela aqui com vocês para mostrar, para a gente fazer isso aqui junto, tá? Vamos fazer isso aqui junto, porque já que vocês estão acordados, então eu queria fazer isso aqui junto para vocês, para ter certeza que vocês vão fazer aí, porque isso aqui é uma das coisas que mais gera valor para mim em termos de organização pessoal. E aí, se você tem um escritório com mais gente, aí é lógico que é legal você replicar isso aqui. É parecido com o que eu mostrei para você aqui na rotina, né? Só que aqui é mais simples ainda. É um TXT que eu uso para mim. Então, eu vou abrir essa tela aqui, vou abrir esse cara aqui. E aí, isso aqui, cara, é um TXT, né? Vulgo bloco de notas. E aqui dentro a gente vai separar esse bloco de notas em 6 áreas, tá? Então, aí, que 6 áreas é essa? Deixa eu parar este compartilhamento, colocar um outro. Aqui, ó, notas, tá? Então, eu tô aqui com esse bloco de notas em branco. Vocês estão vendo aí, né? Estão vendo aí o bloco de notas? Ó? Tô escrevendo aqui, né? Dá para ver aí, Vini? Dá para ver. Dá para ver? Beleza. Então tá, galera. Como é que a gente vai fazer o nosso Notepad Planner aqui? Que é a nomenclatura é minha, tá? Marca registrada, ninguém pode copiar. Então a gente vai dividir isso aqui em 6 áreas, tá? Então eu vou copiar aqui, ó.
colar isso aqui, primeira área, tá? Então, vou aqui na minha colinha. A primeira área é o que eu vou fazer hoje, tá? Isso é o que eu estou comprometido a fazer hoje. A segunda área aqui, e esses tracinhos aqui é para separar, né? Porque o Notepad, se você não separar, vira uma bagunça, e eu gosto disso porque daí você é obrigado a separar da forma mais simples possível. Então, a primeira coisa é o que eu vou fazer hoje. A segunda coisa é o BAU, né? Ou seja, a minha rotina aqui, né? BAU é o business as usual, né? Ou vulgo também conhecido aqui como minha rotina diária. Aí aqui a próxima área aqui é o meu projetos. Opa, aqui a janela. Aqui eu vou aqui no projetos. Aí depois eu venho aqui no meu backlog. Então, backlog é o quê? São aquelas pendências que eu tenho no meu roadmap, mas eu não estou atuando de imediato. Então, eu estou aqui no meu backlog. Aí depois aqui eu tenho anotações. E por fim, eu tenho o histórico. Tranquilo, galera? 6 áreas eu tenho aqui dentro do meu Notepad. E esse negócio aqui vai crescendo, tá? Eu tenho aqui o meu Notepad hoje geral, que ele tem 2.000 e poucas linhas, e eu tenho o meu Notepad da VSN, que ele tem... Esse é mais curtinho, tem 642. Ó, o José é daqueles que paga no cartão e guarda a notinha amarela, galera. Pra sempre. Eu não guardo a nota porque eu pego, é tudo eletrônico, Vini. Mas tem um mapeamento. Ó, galera, então assim, ó, hoje, tá? O que eu vou fazer hoje? Hoje a gente destaca aqui as coisas que a gente se comprometeu a fazer hoje. Pode ser uma atividade pontual ou pode ser uma atividade da rotina. Então aqui, a primeira coisa que você vai fazer aqui é mapear a sua rotina. Cara, o que é essencial você, dono de escritório, seja que você tem 50 funcionários ou você tem só você trabalhando hoje no escritório. O que é essencial que o dia que você acordar depois de uma ressaca, que se acordar mal, de Covid, não pode deixar de acontecer. Você vai listar aqui as coisas principais. Aquela atividade essencial, que a gente vai dividir aqui em essencial e diferencial. Então aí, cara, você coloca aqui, pô, sei lá, eu tenho que ver, conferir se os ads estão no ar. Sei lá, eu tenho que validar landing pages. Eu tenho que responder WhatsApps, e assim por diante. E aí depois tem o diferencial, que aí, cara, o que pode passar de hoje para amanhã, ou pode passar ao longo da semana. Então aí você vai ter outras atividades aqui. Aqui tem os projetos que você está atuando também, uma listinha simples, igual essa daqui. Estou atuando no projeto de automação do pré-atendimento. Estou atuando no projeto do BPO. Estou atuando no projeto, sei lá o quê, XPTO. Tá? E assim vai. E aqui você coloca aqui o projeto, normalmente eu coloco assim, né, um tracinho, e aqui eu coloco as coisas que eu estou fazendo lá. Atividade 1, atividade 2, e assim por diante. Tá? Então aqui projetos, aí aqui depois tem o backlog, que é uma listinha simples daquelas coisas que nós estamos no nosso radar. Depois aqui tem as anotações, essa aqui é uma parte bem importante e que aumenta muito a sua produtividade, porque aqui, ó, você vai colocar tudo quanto é tipo de informação que fica perdido em WhatsApp, fica perdido em e-mail, fica perdido em coisa. São coisas que você volta ali frequentemente. Tipo assim, pô, qual é o link para eu acessar o site da cúpula? Aí você coloca ali, ó, link da cúpula. Qual é o link para, sei lá, ads do Google? Link do Facebook, sei lá o que lá que você faz lá, do YouTube, ou sei lá, credencial para acessar não sei o que. Então você vai colocar aqui, ó, porque daí o que acontece? Esse Notepad aqui, galera, é a primeira coisa que eu abro e a última coisa que eu fecho sempre no meu dia. E aqui tá todas as coisas que eu tô usando no momento. Então, tipo assim, alguém me pergunta alguma coisa, cara, se é uma coisa que é recorrente, tá aqui na minha anotação. Eu só vou lá, dou uma busca aqui e pego na hora. Então, cara, agiliza ou não agiliza a produtividade, ao invés de você estar procurando no WhatsApp, procurando no arquivo que está fechado na sua máquina, puta, aí tem que procurar onde é que está o arquivo, tem que abrir, procurar lá dentro, e aí daqui a pouco eu fecho, aí, putz, tem que pegar uma outra coisa lá. Então, você fica nesse vai e vem, aqui não tem vai e vem. É um arquivo só aberto, simples pra caramba, TXT, que você vai lá e procura e acha as coisas que você está trabalhando ali no dia a dia. E por fim, aqui, cara, tem uma parte que é legal, que é o histórico. O histórico é o quê? É o que você fez no dia de mais relevante. Então, por exemplo,
sei lá, 2023-09-27, que é hoje, né? Então, o que eu fiz hoje? Cara, revisei a apresentação da cúpula. Revisei não, né? Entreguei a apresentação para a cúpula. Fiz uma reunião estratégica com o pessoal do site. E assim vai. Você coloca aqui. Porque o que acontece aqui, galera? Putz, aconteceu... Vou dar um exemplo para você que aconteceu comigo essa semana. Tinha uma cobrança no meu cartão de R$ 1.034. Aí eu olhei lá, Got Coffee, se não me engano, era a descrição. Falei, cara, que porra é essa? Clonaram meu cartão. Aí entrei lá, não achei nada, liguei para a operadora do cartão, os caras não... a gente vai ver, te responde. Aí eu falei, pô, peraí. Fui lá, procurei, eu vi aqui, putz, eu tava com visita, cara, já me lembrei do que é esses 1.000 e pouco. Foi num restaurante que eu fui, que eu paguei tudo no meu cartão. Aí eu falei, putz, cara, mas também, olha o porra do nome que o cara põe na descrição do cartão de crédito. Mas acontece, né? E aí, por causa dessa anotação aqui, putz, é mesmo, eu tava fui jantar com os caras, gastei 1.000 e poucos reais no meu cartão. Só que o que acontece? Isso aqui é importante, cara, não só para essas coisas pessoais. Por acaso eu tive a utilização pessoal, mas isso aqui, cara, quando é que eu fiz reunião com o fulano, que foi importante? Quando é que eu botei em produção tal coisa? Quando é que eu comecei na VSN ou assim por diante? Então eu tenho aqui um histórico, assim, bem básico também, galera. Isso aqui não é um diário para você encher de página e um monte de coisa ali. É uma coisa simples, só para eu ter os principais marcos do meu dia em relação ao meu trabalho, em relação até à minha vida pessoal, aí fica a critério. Então, hoje eu não uso tanto o histórico, inclusive, mas é uma coisa que eu acho legal. O que eu uso o dia todo é isso aqui, ó. Esses negócios aqui eu uso o dia todo, cara. Isso aqui, as anotações, o backlog para marcar as coisas que a gente conversa e que vai para o meu backlog aqui para acompanhar, os projetos que eu estou atuando, o BAU e o meu hoje. Tranquilo, galera? Então, isso aqui, cara, para mim faz uma diferença absurda na minha produtividade. Se eu sou elogiado porque eu tenho uma capacidade de entrega grande, cara, tem muito a ver com a ferramenta mais simples que você pode achar no Windows, que é o bloco de notas aqui que eu uso já tem uns 10 anos. Alguém tem alguma dúvida aqui, galera, no chat? Manda aí, tá? Fica à vontade. Eu vou fechar isso José, aqui. eu vou interferir só para... Deixa ali, deixa ali. Opa, sorry. Compartilhar de novo aqui. Uma das coisas que eu aprendi contigo foi esse backlog aí. E aí, só para explicar para a galera, sempre que a gente faz uma reunião, que é a reunião de CEO que a gente tem aqui 2 por semana, não, uma por semana, né? Tem a reunião do time uma vez por semana e mais uma de CEO. O Josué abre isso aí. Ele abre esse documento aí. Então, tudo que a gente não consegue resolver, mas que precisa ser resolvido, fica no backlog, que é como se fosse um depósito de pendência ali. Então, por exemplo, tem que refazer o site. A gente vai resolver essa semana? Não vai, então fica no backlog. E aí a gente repassa não só os projetos que a gente está tendo, como também tudo aquilo que está no backlog e define o que vai ser feito naquela semana ali. Então é uma forma, e aí só pelo jeito dele escrever, aí você já sabe que ele é um cara organizado, e só do jeito que ele escreve, você já consegue ver que ele pensa organizadamente. A gente consegue dar efetividade para as reuniões. Então a gente consegue fazer reunião extremamente produtiva, porque a gente está seguindo uma pauta. Então, não só revisar os projetos e definir quais são as ações que a gente vai tomar naquela semana ali, o que é prioridade, o que não é, como também revisitar aquilo que a gente tem no depósito para verificar o que é mais urgente de colocar em produção e o que não é. Então, esse sistema aí, ele é muito prático, objetivo, mas o backlog, para mim, talvez seja a coisa mais importante, porque a gente tende a lembrar das coisas que a gente precisa fazer, mas não anota em nenhum lugar. E aí a gente não revisita aquilo. Ou o outro problema é a gente ter múltiplos depósitos. A gente coloca no bloco de notas, a gente coloca na lista do e-mail, a gente coloca no celular, no lembrete, e aí a gente fica consultando múltiplos depósitos e não centraliza. Dá um senso de desorganização. Então o Josué traz isso para nós, eu acho que talvez seja um dos grandes insights da aula de hoje. É simples, é ridículo de simples, mas é ridículo como funciona isso. Tá? É muito forte isso. Show. Obrigado pelo complemento aí, Vini. Bom, respondendo a pergunta aqui, então, o histórico eu salvo no mesmo arquivo, galera. E aí ele vai crescendo, assim, de uma forma diária, né? Mas, assim, são 2, 3 linhas que eu coloco aqui. São só marcos realmente importantes que a gente tem no dia, né? Por exemplo, a gente fez uma reunião sobre o site com o fornecedor. Então, eu vou colocar isso aqui com quem era o fornecedor, né? Se eu tenho contato recorrente com o fornecedor, eu coloco aqui nas anotações, né? Tipo, fornecedor tal. Coloco ali se eu não estou com ele no WhatsApp ou qualquer coisa assim, né? Então, vai aqui para as anotações.
A hora que eu preciso falar com o cara, putz, eu pulo aqui e já está aqui, né, nas minhas anotações de coisas que eu faço recorrente. Bom, então isso aqui, galera, o layout para mim aqui é importante, né? Eu falei para vocês que o layout lá daquela parte da rotina, das essenciais, não essenciais de projetos, ali não era importante. Para mim aqui o layout é mais ou menos importante porque senão fica desorganizado aqui, né? O bloco de notas ele não tem formato nenhum, então se eu não formatar ele minimamente com uma separação ou um espaço, alguma coisa, isso aqui vira uma maçaroca de informação que ninguém mais entende, muito menos eu. Então aí eu dou uma separada assim nessas áreas aqui principais para poder me organizar. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Tem dia que me perco de tanto post. Post-it. Post-it é top, hein? Como é que tu faz? Tu faz um negócio desse para a vida pessoal e um pro profissional, não importa o que é ou não. Hoje eu tenho um genérico e eu tenho um para um cliente específico, né? Então, vamos supor, eu enxergo a VSN como sendo meu cliente e ali eu tenho um bloco de notas específico da VSN. Mas aos poucos ele vai mergeando de acordo no meu principal, né? Então, o meu principal ali, ele tem todo o backlog inteiro de tudo que eu tenho para fazer e etc. Boa. Já estou no 2º caderno esse ano, tanta anotação que faço. Luiz. Tá, deixa eu trocar aqui a janela, galera. Agora aqui a gente está chegando aqui na parte quente aqui da história. Então, deixa eu botar aqui na tela. Vamos compartilhar aqui. Tu usa iPhone, José? Não, eu uso o Android. Eu uso o da Samsung, o celular da Samsung. Mas aí tu tem esse negocinho no teu celular também? Sim, dá para você transportar informação de um lado para outro, por exemplo, usando o Evernote ou o Samsung Notes. A Apple tem o Apple Notes, se não me engano, que aí você pode abrir no computador e no celular. Então tem essa facilidade, né? Eu costumo usar o bloco de notas porque eu trabalho 95% do tempo, eu acho que eu trabalho ali no Windows. Então, se eu tenho que fazer uma anotação e é no celular, eu costumo fazer ou no Evernote, que é uma outra ferramenta bem conhecida, tem para iPhone também, ou então eu jogo no WhatsApp mesmo e depois eu transporto aqui para o meu bloco de notas, né? Então, talvez a idade, né, galera, eu ainda gosto de trabalhar no computador. E aí, acho por isso que eu não tenho assim uma multiplataforma, mas para quem gosta de ter, eu quero ter no computador o mesmo espelho daquilo que eu tenho no celular. Então, você pode pegar o Evernote, por exemplo, e usar essa mesma estratégia aqui no Evernote. O Evernote é um bloco de notas, só que na nuvem, e é grátis essa ferramenta. Então, você pode ter em qualquer lugar. E aí, assim como o Evernote, tem outros, como eu falei, tem o Samsung Notes, para quem usa Samsung, tem o Apple Notes ou Apple Caderno, não lembro exatamente porque eu não tenho Apple, mas a Apple também tem uma solução similar. E aí, assim, ó, quando tu cumpre a tarefa que tá ali, tu apaga ou não? Tu coloca no histórico, né? Hoje, se não for uma coisa relevante, eu apago. Se for uma coisa relevante, eu jogo para o histórico. Então, até o local onde estão as coisas, galera, puta, isso foi uma boa pergunta, Vini. Eu vou ter que abrir de novo aqui para mostrar, galera. Sorry. Foi uma boa pergunta que o Vini fez. A localização das coisas aqui, ela tem um motivo, tá? Por exemplo, eu tô aqui no hoje, tá? Eu tô trabalhando aqui, beleza. De ter uma coisa. Terminei essa tarefa. Cara, isso aqui é uma coisa relevante. Eu quero colocar no meu histórico. Então, eu dou aqui um Ctrl X para recortar daqui, Ctrl End para ir para o final do arquivo, e olha onde é que eu vou estar. Eu vou estar exatamente na data de hoje. Eu só dou um Ctrl V aqui, acabou, dou um Ctrl Home e volto para cá. Então, eu clico em 2, 3 teclas, historifiquei aquela informação e já voltei para onde eu queria estar. Então, se for irrelevante, tu apaga. Se for uma coisa tipo... Se for uma coisa relevante, exato, uma reunião pontual que eu fiz ali, que não tem uma grande relevância, eu não coloco no histórico. Mas se é uma coisa relevante, eu coloco. Porque senão vai encher lá, a coisa vai virar um diário, né? E a ideia não é essa, a ideia é ter só ali alguns marcos importantes, realmente. Então, assim, o BAU tá aqui, né? Tá perto do hoje, porque geralmente o que eu vou me comprometer a fazer hoje tem a ver com BAU e tem a ver com projetos. As minhas anotações, eu já deixo mais para baixo, por quê? Porque assim, galera, isso aqui vai crescendo com o tempo, né? E aí as minhas anotações eu deixo para baixo, porque a anotação eu sempre vou ter que dar um Ctrl F para procurar. Então, Ctrl F eu vou procurar aqui e eu vou cair na anotação pertinente. E aí a anotação não importa se ela está no meio, no final do arquivo, porque eu vou ter que procurar igual. Mas depois, para onde que eu preciso voltar? Eu preciso voltar porque eu estava fazendo hoje. Então, Ctrl Home, eu volto para cá porque eu estava fazendo hoje. Assim, eu estou falando tudo atalho do Windows, né, galera? Eu sei que tem um monte de gente que usa Mac, inclusive o Vini, então acho que a coisa aqui deve
talvez não tenha nada a ver aqui com vocês, né? Mas no Windows, para mim, esse negócio faz sentido. Então, Ctrl Home, eu volto para o começo, Ctrl End, eu venho aqui para o dia que eu estou historificando, porque aqui, por exemplo, amanhã, eu vou colocar aqui 2020, caraca, 2023, 0928, 2 pontos, e aqui eu vou digitar. Putz, acabei de historificar uma coisa, Ctrl Home, eu volto para cá para hoje. Ou para a rotina, né? Que está logo aqui embaixo do hoje. Porque aqui no hoje vai ter 4, 5 atividades relevantes que eu vou fazer, né? Fora a rotina, né? Que aí é verificar alguma coisa. Então, aqui não vai ter muita coisa, né? Que eu vou ter aqui. Mas é o que eu me comprometi. Então, assim, galera, acordei de manhã, puta, tô de ressaca, sexta-feira, hoje eu tô a fim de ir embora meio-dia. Cara, o que eu tenho que olhar? O que eu me comprometi hoje e o que é a minha rotina essencial. Então, tá claro aqui, galera. E outra coisa, por que eu tô falando que isso aqui transforma vocês em máquina de produtividade? Porque assim, tem um ditado aí que diz que assim, você começa a fazer e aí quando você vê, você está terminando aquele negócio. Então, assim, você fez 2, 3 coisas que estavam no hoje, fez a sua rotina essencial, você já está naquele pique, cara. Aí quando vê, cara, vou tocar ficha nesse diferencial aqui, vou pegar um projeto para ver. E aí quando você vê, você fez mais 2, 3 coisas. Então, aquele dia que você acordou morto, que a princípio não ia fazer porra nenhuma, no fim das contas você fez todas as coisas que eram importantes e ainda, se bobear, fez mais 1 ou 2 coisas que era de projeto ou que era diferencial aqui. Então, por isso que eu estou falando que para nós que somos empresas pequenas ou talvez empresas de uma pessoa só, um negócio desse aqui, cara, te transforma numa máquina de produtividade, porque você acaba fazendo o que está ali na sua frente, é simples, isso aqui está aberto sempre na minha máquina, então, cara, tô olhando para isso aqui, cara, vou fazer logo essa porra. Tô com o computador aberto aqui mesmo. Então, acho que ajuda muito nessa questão de quando você não acorda com aquele olho de tigre, você ter algum tipo de produtividade, ter algum tipo de ação ali durante o dia. Então, vou fechar aqui, galera. Fechando aqui, deixa eu voltar para cá. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui. Deixa eu ver o chat aqui. Esse pessoal deve ter... Opa! Pulou aqui. Putz. O histórico você salva no mesmo arquivo. Já respondi. Esse pessoal deve ter pouca linha. Vai crescendo esse negócio aí, cara, à medida que você vai. Aí cumpriu o necessário, tu apaga a anotação. Respondi ali, né? Se não for relevante, eu apago. Se for relevante, eu historifico. Acho que não entendi bem. A nota vai apagando à medida que vai finalizando a tarefa. Acho que respondi ali, né? Se não respondi, Karina, fica à vontade para mandar de novo. O meu arquivo do Word mesmo, anoto prazo, tarefas. Sabe por que eu uso o arquivo do Word para algumas coisas, galera? Eu não uso o arquivo do Word porque vou falar, é micro detalhe e porque eu sou doente, tá? Arquivo do Word demora mais para abrir. Arquivo do Word, se você vai copiar e colar e mandar para alguém, por exemplo, no WhatsApp sempre vai dar problema em alguma imagem, algum formato que vai bagunçar. Então, tipo, não é tão portátil quanto um arquivo TXT. E a mesma coisa o Excel. Você vai copiar, eu quero mandar um negócio pro Vini. Ele vai colar a imagem, ele não vai ficar o formato direito, não vai conseguir mandar por WhatsApp. Então, eu prefiro manter no bloco de notas, porque é o mais simples e é o mais portátil do planeta. É só texto que tem ali. Então, se eu copiar aquilo ali e mandar para você no WhatsApp, na hora chega e não tem problema de tamanho, nem nada disso aí. Então, por isso que eu não uso o Word, tá? Nem o Excel. Digita os atalhos, por favor. Caramba, Ctrl Home, Ctrl End, né? Ctrl Home para ir para o início, Ctrl End para ir para o final. E Ctrl C e Ctrl V, né? Ctrl C para colar, Ctrl V para aliás, Ctrl C para colar, para copiar, Ctrl V para colar. Você indica realizar um planejamento semanal e onde ele fica no hoje. Então, o planejamento semanal seu, à medida que você, Luiz, vai se tornando mais executivo, a sua rotina vai estar muito mais ligada com projetos. Então, os seus projetos vão estar ali mapeados. E aí você se compromete no hoje, o que você vai fazer, por exemplo, você faz o seu planejamento domingo, para o que você vai fazer segunda, o seu planejamento segunda, o que você vai fazer para terça, etc. Mas se você quer fazer um planejamento para a semana inteira, normalmente seria no domingo, e aí você coloca o hoje por dia, tipo segunda-feira, terça-feira, dá para dividir assim. Eu não costumo fazer, porque é aquela história, né, cara? Tudo que é plano de batalha sucumbe, tudo que é plano de guerra sucumbe ao campo de batalha, né? Mas eu acredito muito em fazer um planejamento mínimo. Então, o planejamento mínimo que eu faço normalmente é para 1, 2 dias ali, é o que eu me organizo, tá? O meu arquivo do Word mesmo, anoto prazo, tarefas, beleza. Cumpro e apago, digito os atalhos, falamos, indica realizar um planejamento, vencer a primeira hora é foda. Exatamente, Isabela, a primeira hora é a pior. Então, se você se comprometer a fazer aquelas coisas simples ali da sua rotina diária, acaba gerando um impulso para você fazer depois, né, o resto. Karina, respondeu sim, obrigado.
Então, deixa eu compartilhar de volta a tela aqui. Beleza. Então, como iniciar? Galera, mostrei aqui minha arma secreta aqui. Ridículo, né? Desculpa se estava todo mundo esperando uma grande coisa. Um bloco de notas, né? Mas essa aqui é minha arma secreta aqui nos últimos 15 anos para melhorar minha produtividade. Bom, a segunda coisa aqui, cara, mapa da rotina diária essencial e diferencial dos seus colaboradores. Então, especialmente se você tem colaboradores, a ideia é que esses caras tenham também ou uma cultura de organizar minimamente a sua rotina, ou pelo menos você, gestor, tem que conhecer ali a rotina do cara, porque à medida que o escritório vai crescendo, a gente precisa ter uma visibilidade, porque você tem que fazer gestão de pessoas, como o Vini falou, que é uma das coisas mais desafiadoras que tem. É isso aí, essa ferramenta simples aqui vai ajudar você. Em relação à execução, a processos, né? Processos, cara, a minha recomendação é o seguinte: você está chegando numa empresa, o que eu sempre faço é o seguinte, cara, uma reunião geral com todo mundo, quando eu chego numa empresa, né, para fazer alguma consultoria, é uma reunião geral com todo mundo, onde a gente vai mapear o ciclo de vida do cliente. Eu vou dar mais um exemplo para você agora já já. Então, a gente mapeia o ciclo de vida do cliente, e aí os processos que você vê que são mais cabeludos, mais complicado, o processo bomba, né, que eu apelidei de processo bomba, que é aquele negócio, putz, cara, isso aqui é embaçado. Então você vai lá, cara, e faz um checklist simples também no Notepad, se for o caso, pelo menos para você ter clareza daquele processo, daquela coisa que precisa ser resolvida, daquele projeto, ou etc. Então, para você não ficar ali sobrecarregado, caraca, agora eu preciso mapear todos os processos aqui do meu escritório, o que eu vou fazer? Caraca, por onde que eu começo? Não se estressa com isso, cara. A próxima vez que você for fazer o processo, tira 10 minutos para ir lá e colocar no seu bloco de notas, lá naquela parte de anotações. Processo XPTO. Você vai lá, coloca etapa 1, etapa 2, etapa 3, está lá o checklist, e depois você volta nele para poder olhar, consultar, estudar aquele processo para ver como melhorar e assim por diante. Então, a minha recomendação é essas 3 coisas aqui com plano de ação, galera. E se você não quiser fazer nada do que eu estou dizendo, cara, pelo amor de Deus, faz só o notas aí, o TXT, que eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar vocês a implementar aí. Então, as 3 coisas para fazer na prática: o Notepad Planner, o mapa da rotina diária essencial e diferencial dos colaboradores, e na próxima execução, criar um checklist básico ali do que é aquele processo, né? Para você ter clareza, para poder pensar em automação dele, ou para poder pensar em melhoria contínua dele, que é uma das coisas mais importantes que tem nas empresas. A gente ter o processo e fazer melhorias contínuas para a gente tornar a empresa mais eficiente, economizar mais grana ou ganhar mais grana. Legal? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, senão eu continuo. Você indica realizar algum planejamento semanal? Já foi? Respondeu sim, simples, mas muito efetivo. Pô, valeu, Karina. Obrigado pelo elogio. Então, vamos aqui para a próxima. Galera, antes de eu fazer essa reunião aqui com vocês, né, o Vini me fez uma pergunta aqui, né? Então, o meu amigo Vinassi perguntou o seguinte, né? Se tu estivesse abrindo um escritório hoje, né, o que tu faria? E aí, ele deu uma resposta meio evasiva para ele, que ele deve ter ficado puto, mas depois eu fiquei pensando nisso. E aí eu falei, putz, o que eu faria, né? Se eu fosse abrir um escritório, como é que eu podia agregar valor, principalmente para o cara que está lá na cúpula ou o cara que está chegando agora na mentoria e que está com um escritório na mão e pensando em abrir. Aliás, está com um escritório na mão, não. Está lá ele, exército de um homem só, lone wolf, né? Lobo solitário. Como que ele faz para começar? Como é que eu posso dar uma clareza para o cara se eu estivesse começando, como eu faria? Então, o que eu faria, galera? Primeira coisa, eu já confessei para você aqui. Eu chego no lugar, eu quero saber qual é todo o ciclo de vida do cliente dentro da estrutura empresarial de vocês. E aí, lá na VSN, a gente fez esse mapeamento e aí eu coloquei num documentozinho aqui para a gente trabalhar ele agora. Então, aqui no nosso ciclo de vida do escritório, as principais etapas, tá? Não tá tudo aqui, porque senão ia ficar um linguição. As principais etapas dentro do escritório seria, cara, estou abrindo o escritório hoje, o que eu preciso? Estrutura básica, né? Mesa, cadeira, webcam, iluminação, preciso de telefonia, preciso de internet, preciso de uma ferramenta de vídeo meeting própria, para poder gravar a reunião, para ficar mesmo melhor, para não interromper a reunião quando dá 1 hora, né? Esse tipo de problema que tem. Eu preciso do endereço físico ou de um coworking. Aí depois na parte de captação, preciso de ads, preciso de site, preciso de LPs, preciso de um marketer, aqui já entra a gente, né? Preciso de um marketer ou de uma agência. Depois tem o pré-atendimento. Preciso de um roteiro de BDR para poder fazer um pré-atendimento, preciso do WhatsApp, da gestão da agência, CRM, preciso de um BDR, né? Ou seja, mais gente aqui para a minha empresa. E aqui eu estou pensando como escritório, tá, galera? Porque depende se você vai fazer, eu vou fazer tudo. A gente já vai discutir. Oi? Explica o BDR para a galera. O BDR. O BDR aqui é o cara que faz o primeiro atendimento, é o cara que faz a recepção e o onboarding inicial do seu cliente. Então, se o cliente está chegando, ele vai receber as boas-vindas de alguém que vai cuidar do processo dele ali,
até ele chegar no comercial, que é o cara que vai chegar para vender mesmo. Então, o papel aqui do BDR seria esse. E aqui tem mais gente. Então, mais uma vez, eu estou aqui pensando como empresário, tá, galera? Eu nem conheço muito da área de direito aqui. Estou conhecendo agora com o Vini e com vocês. Então, eu chego aqui no escritório, cara, eu não sei porra nenhuma aqui na real. Deixa eu entender como é esse negócio e quem que eu vou ter que contratar e quais coisas eu vou ter que implementar. Então, aqui, no José, pré-atendimento... nessa parte aí, desculpa te interromper, a diferença que tu vê do BDR para SDR. Cara, na prática, eu sei que tem diferença, mas aqui eu vou referenciar o que eu acabei de falar. Lá nos processos, a gente tem 1 milhão de formas de fazer processo. Para mim, aqui, cara, eu vejo uma pessoa. É a pessoa que faz o onboarding do cliente. Então, se o nome está lá como SDR ou BDR, para mim, Josué, humildemente falando aqui, não faz diferença. O que eu preciso ter é uma pessoa que faça a recepção daquele cara e assegure ele de que ele está ali para ser bem recebido, que ele está ali com alguém cuidando do processo dele, da situação dele e assim por diante. Posso estar falando a maior merda aqui possível, talvez, provavelmente esteja, mas é assim como eu vejo aqui, né, no pré-atendimento ali. Ele é uma função bem parecida os dois. O BDR é mais a pessoa que faz a recepção mesmo, e o SDR é o cara que prepara ele para. Para venda. Esse conceito é completamente irrelevante para nós aqui, galera. Tu tem que entender que tem o comercial 1 e o comercial 2. Se a gente for falar de BDR e SDR, seria o comercial 3 ali. Então, só falei isso porque tem esse conceito que já está mais popularizado de SDR, como a gente colocou aí o BDR, eu pedi para esclarecer, mas está Show. esclarecido. Show. Então a gente tem, na verdade, na prática, dependendo do tamanho do escritório, né? Se for um escritório pequeno, talvez não faça sentido, mas dependendo do tamanho do escritório, você tem esses 3 pontos de contatos, né? Um cara que é o BDR, faz o primeiro ponto de contato, o SDR faz um segundo ponto de contato, uma preparação daquele lead, e por fim o cara do comercial que vai vender. Não sei se eu entendi corretamente aqui. Então, dependendo do tamanho do escritório do cara, faça sentido ele ter essas 3 pessoas, né? Show. Então, na parte da venda, obviamente, cara, precisamos de um roteiro de venda, né? Se eu chamar o cara aqui, mesmo que ele seja vendedor, e deixar ele à vontade, a coisa provavelmente não vai acontecer da forma que a gente espera. Precisamos contratar um comercial. E aí depois vem o back office, né? Então, eu separei aqui em front office, aqui, que é tudo que acontece do lado da frente, da parte comercial, e o back office, que é tudo que acontece do lado de trás, né? Então, aqui tem o financeiro administrativo, que a gente tem o CNPJ e a parte das burocracias empresariais, a gente tem a gestão de pagamentos, a gente tem a gestão de cobrança, a gente tem a gestão financeira, cada uma dessas coisas precisa de um sistema, certo? E aqui já vai dando um desespero, vou falar para você, já vai dando um desespero, caralho, eu preciso todo esse sistema, todas essas pessoas, meu Deus do céu, isso aqui vai ser uma loucura, isso aqui para implementar. Gestão de RH, então preciso contratar, demitir, férias, gerenciar a pessoa, preciso de um contador, preciso de um cara do financeiro, vai começar, de repente você pode pensar assim, mas não preciso de um cara do financeiro. Enquanto você tiver 10, 15 clientes, não, mas a hora que você tiver 50, 60, 100, se você for realmente ter uma empresa, vai precisar de um cara financeiro, não tem jeito. Você vai precisar de um cara para cobrar, porque o nosso tipo de negócio a gente parcela muito, né? Então vou precisar de um cara para cobrar, senão essa cobrança vai virar uma bagunça e eu não vou receber. Vou precisar da entrega. Então, preciso de uma gestão jurídica, aí precisa de sistema, precisa de controle do sistema do judiciário lá, o EPROC, que está sempre fora do ar, inclusive, né? Mas precisamos gerenciar isso aí também. Precisa dos templates processuais para cada nicho, eu preciso de um jogo de template, eu preciso do contrato que eu vou fazer, procuração, precisa da inicial, da réplica, tréplica, o que eu vou fazer lá no processo. E aí, obviamente, eu preciso contratar um advogado, né, cara, que é uma peça diferente, né, galera? Para falar, é uma função especializada, é uma pessoa formada, com OAB eu vou precisar contratar. É diferente de um cara que vai vender. O cara que vai vender eu não preciso ser advogado, né? Pode conhecer um pouco do direito, é um bom diferencial, mas a princípio não precisa ser advogado. Agora, o cara para entregar precisa ser um advogado, eu preciso contratar um cara formado. Então já é uma contratação de um nível muito mais elevado, vamos dizer assim, na escala de pessoas que eu tenho que trabalhar aqui. Então, assim, mapeamos esse ciclo de vida do cliente, né? Isso aqui seria a primeira coisa que eu faria. E aí, depois, a próxima coisa aqui, galera, é mapear o que eu chamo de processo bomba aqui, ou áreas bomba, né? Que é o quê? É o processo, área ou situação, onde dá trabalho de implementar, demanda gestão contínua e tem custo não transacional. São essas 3 coisas que eu olho e chamo de processo ou situação bomba aqui, né? Por que acontece, galera? O mundo ideal é o quê? Eu faço uma transação com o cliente me paga, eu pego o dinheiro, boto no bolso e vou para o próximo cliente. Esse é o mundo ideal. Agora,
a gente não vive o mundo ideal, tem a parte da entrega, né, para fazer. Então, isso é o que eu chamo aqui de custo não transacional, porque eu fiz aquela transação, eu ganhei do cliente, entre aspas, sei lá, 10 mil reais, mas esse 10 mil reais não é 10 mil reais no meu bolso, porque eu vou ter que pagar um advogado, sei lá quanto tempo, para poder administrar aquele processo, eu vou ter que pagar jurídico, contador, financeiro. Ou seja, se eu paro de vender hoje, para de entrar dinheiro, aquilo ali vai embora ligeirinho e eu estou negativo no meu fluxo de caixa. Então, assim, o cenário ideal para mim é, eu fiz uma transação, ganhei o dinheiro, botei no bolso. Esse é o cenário ideal. Aquele dinheiro eu tenho certeza que ele vai ficar no meu bolso, não vai sair dali, eu não tenho que pagar mais nada. Então, por isso que eu chamo de parte aqui bomba desse processo de ciclo de vida aqui. E aí, olhando para todo esse emaranhado de coisas principais que a gente tem aqui, na minha cabeça de pessoa leiga, eu tenho essas situações aqui como bomba. Toda essa parte do back-office aqui, para mim, é uma bomba. Isso aqui, implantar sistema, contador, contratar advogado, isso aqui, para mim, é tudo uma bomba. Endereço físico, isso aqui é uma bomba gigantesca. Eu tenho que contratar, reformar. Cara, vou usar um coworking aqui, pelo menos no começo. Depois, quando tiver, sei lá, um monte de cliente, eu quero ter um endereço físico, aí legal. Agora, cara, de começo, nem pensar. Vou usar um coworking quando precisar. Hoje em dia o home office está super popularizado. Puta, sistema de CRM, caraca, nunca ouvi falar dessa merda. Eu vou ter que implantar isso aqui para controlar, meu Deus do céu. Então, todas essas coisas aqui, cara, eu vejo como processo bomba. E aí, a minha questão aqui é o que eu gostaria se eu estivesse começando. E aí, eu penso muito no que os caras fazem, por exemplo, a Amazon hoje, do Amazon Fulfillment. Acho que todo mundo aqui já deve ter comprado na Amazon, ou talvez ali no Mercado Livre. O que esses caras fazem hoje em dia? No começo, a Amazon, especialmente, ela vendia coisas de quem? Dela, da Amazon. Agora, hoje em dia, a maior parte dos produtos vendidos na Amazon são pessoas que vão lá, colocam o produto para vender e eles utilizam o serviço do Amazon Fulfillment, porque daí a Amazon entrega para eles o serviço. Então o cara não tem que estar se preocupando. Agora, por acaso, você vai se preocupar com vender ou você. E daí você tem que pegar o pacote, empacotar o produto, mandar para o cliente, tem que ir no correio. Cara, é muito trabalho e não tem nada a ver com o seu core business. Isso é back-office que você quer passar para alguém. Paga uma taxa para o cara e deu, vou me focar aqui na parte do front-end do meu negócio, que é o que traz dinheiro, né? É o que o Vini vive falando aí na mentoria aqui. A nossa preocupação inicial é trazer grana para dentro da empresa. Sem grana não tem empresa, sem cliente não tem empresa. Então, o que eu penso muito aqui, cara, quando eu olho para essa parte dos processos bomba? Cara, Amazon Fulfillment. Então, o que eu gostaria de achar? Eu gostaria de achar um sistema simples e grátis que eu pudesse usar ali uma plataforma, igual a Amazon. Então, eu vou lá, coloco meu serviço ali e transaciono com o cliente e depois alguém faz o back-office para mim. Alguém faz o armazenamento, faz a porra toda lá para mim. Cara, eu quero zero envolvimento com o back-office, eu não quero ter que contratar advogado, ter que me preocupar com férias, ter que me preocupar com um monte de coisa, né? Então, eu quero fazer um status sintético da minha posição. Tipo assim, eu fiz a venda aqui, cara, como é que tá as entregas? Então, eu tenho aqui um relatório de como tá minhas entregas, como tá a evolução, tal. Se eu quiser auditar alguma coisa, eu quero ter facilidade e clareza para auditar. Pô, o processo do Vinícius, que comprou de mim, como que tá? Tá parado, deu problema, voltou, tal. Eu quero poder auditar pontual. Mas, a princípio, eu quero olhar isso só em alto nível. Eu quero focar em fazer a minha transação, vender, e aí depois entregar para alguém fazer aquilo, o back-office. Eu quero facilidade de acesso para auditar, já comentei, e eu quero o mínimo de custos não transacionais, porque custo não transacional é uma bosta, né, galera? Você faz a transação, não sei quanto daquele dinheiro que entrou para mim vai ficar no meu bolso, porque eu tenho esses custos grandes de pagar advogado, pagar cara do financeiro, pagar sistema e esse monte de coisa. Então, cara, pensando nisso daqui tudo, né? Eu procurei na internet para responder a pergunta que o Vini me fez. Eu procurei na internet, será que tem algum serviço assim? E a gente achou uma empresa que faz, por exemplo, para PJ. Mas, cara, não tem todas essas características aqui para processos de PJ. Não tem todas essas características aqui, principalmente o preço lá é alto, se não me engano é R$ 1.500 ou R$ 2.000 que custa para o cara ter acesso a essa plataforma para terceirizar essa parte de fulfillment dos processos empresariais. Então, cara, pensando nessa história aqui, dessas bombas, eu pensei, pô, cara, mas a VSN tem já o back-office para entregar essas coisas aqui. Então, pensando lá na Amazon, que já... Por que a Amazon começou a fazer o fulfillment? Porque eles já tinham toda aquela estrutura. Então, falou, cara, eu vou oferecer isso aqui para outras pessoas, porque eu já tenho que ter essa estrutura mesmo. E aí começou o projeto na VSN do BPO, que é a terceirização desse back-office jurídico para que a pessoa que está começando, a pessoa que quer ter um fluxo mais simplificado dentro do escritório, ou quer terceirizar para um nicho específico, que ela possa usar da estrutura que já tem
e pagar apenas por transação, ao invés de pagar ali aquele recorrente, ter que ter advogado, ter que ter estrutura e aquela coisa toda. Então, a gente está trabalhando hoje nesse projeto. É um piloto, né? Mas o nosso objetivo aqui, principalmente, é que a pessoa que contrata esse tipo de serviço, ela possa trilhar o mesmo caminho do Vini sem demorar tanto. Né? É trilhar o mesmo caminho do Vini de virar de advogado para empresário, só que numa velocidade muito mais rápida. Então, a gente pensa nisso como benefício de você poder focar no comercial e deixar, e a gestão empresarial, e deixar essa parte de trás, essa parte cansativa e administrativa, deixar para alguém que já tem a estrutura, ao invés de você ter que criar uma para você. Então, sem contratação, sem férias, sem folga, sem ausências de pessoas que você tem que se envolver, sem implantação complicada de sistemas, porque assim, quando você começa a ter 30, 40 processos, você tem que ter um sistema, senão vai acontecer o que o Rafael fala pra gente, que acontece toda hora, às vezes até com alunos do Vini. Pessoas que perdem prazo, por quê? Tá focado em mil e uma coisa, né? Olha o tamanho da estrutura que você tem que estar focado aqui, se você tem pouca gente ou se está só você tem que focar em tudo isso aqui. Se você não vai contratar, você tem que focar nisso aqui. E aí, cara, putz, eu foco aqui no comercial, aí quando eu ver, deixei passar um processo. Foco no processo, deixa de entrar cliente, estou perdendo aqui. Então, é uma problemática, isso para quem está pequeno, principalmente. Sem gestão de documento, modelo, contrato, pô, tudo isso aqui você tem que acabar criando, né? Então, a gente já tem pronto lá, conseguimos fornecer para você. E, principalmente, não precisa nem de OAB, se for olhar, né? Um cara que está advogado se formando agora, ele pode usar um serviço desse, faz as vendas dele, entrega para a gente faz toda a gestão do processo, né? Então, aqui respondendo a pergunta aqui que o Vini me fez, né? Se tu estivesse abrindo um escritório hoje, o que tu faria? Eu buscaria aqui o serviço de BPO da VSN, que ainda não tem para vender, mas eu buscaria assim que sair. Essa é a minha resposta aqui, né? A gente não falou mais sobre isso, né, Vini? E, inclusive, o Vini tá vendo com vocês aqui, galera, a primeira vez que eu tô falando isso aqui dentro da empresa. Então, para ele, com certeza, é esse aqui, né? Surprise, motherfucker. Não tava nada combinado aqui, né, Vini? Eu nem sei, Galera, né? Eu só sei que eu fui incluído num grupo ali que chama esse nome e que o Aert tá no meio. Eu não sei o que que tá acontecendo. é isso aí. Então, galera, o que eu tinha para falar de processo com vocês era isso. Eu tenho aqui comigo, de coração, cara, que se você acha que tudo que eu falei aqui é uma besteira, por favor, cara, a parte do Notepad, o Planner lá, não é besteira, cara. Eu tenho usado isso nos últimos 15 anos e é uma coisa extremamente efetiva para mim, trabalhando só comigo, ou para mim, gerenciando equipe de 20, 30 pessoas, que nem eu já gerenciei, aí gerencio em clientes do porte que eu mostrei para vocês. Bank of America, Brasil, tem 1.000 funcionários, Banco Original, 1.000 funcionários, vários lugares ali que eu já trabalhei, já atuei com projeto, já atuei com operação de tecnologia, e, cara, a coisa mais simples é o que eu uso em todos eles, né? Dependendo do cliente, muda a ferramenta, muda a forma de trabalhar, mas tem duas coisas ali, inclusive eu comentei isso com o Dani e com o Vini, que são constantes em todos os lugares que eu vou trabalhar. Para mim, é o meu Notepad, e nas empresas é a ferramenta do Outlook. Isso é constante em todos os lugares que eu fui trabalhar. Então, cara, se eu entro num lugar ali, eu tô sem isso aí, eu já fico até meio perdido. E essa parte do Notepad, como é uma coisa que depende só de mim, então eu posso usar em qualquer lugar que eu vou. Galera, se tiver mais alguma pergunta aí, dos que ainda estão acordados, por favor. Eu quero só contribuir, Josué, dizendo que a gente teve lá na imersão do Marcelo Germano na semana retrasada, e lá ele falou que nada na empresa pode estar fora de um processo. Então tem que ter processo para tudo. E quando a gente fala processo, é processo de trabalho. E aí, tipo, se um alien cair na Terra aqui e for parar dentro da VSN, ele tem que ter um processo ali de como que ele vai fazer as coisas. Ele Como que consegue ele vai cair fazer qual cadeira que ele vai cair? E aí, assim, só fazendo essa pontuação, e uma outra pontuação que eu quero fazer é que a gente entende o contexto em que muitos de vocês ainda estão. E a gente não quer inverter a ordem das coisas aqui. Tem um momento da gente se preocupar com isso, tem um momento da gente não se preocupar com isso. A prioridade sempre vai ser comer, tá? Então, primeiro vende, primeiro bota dinheiro no bolso, mas eu te digo que muito rápido tu já vai ter a preocupação de começar a organizar, porque se tu não tiver essa preocupação de organizar, tu vai ser um escravo do tempo, né? E aí, galera, eu falo isso, vocês escutam no Instagram, nas lives e tudo mais, mas aqui no ambiente interno eu vou tentar enaltecer ainda mais. A gente tem que sempre procurar o trono do rei. A gente tem que sempre procurar sair da operação.
Hoje, quando eu falo, assim, especialmente nos últimos 3 ou 4 meses, para a galera do Instagram, eles vão pensar que eu tô mentindo. Tem coisas que eu não sei que acontece aqui no escritório. Eu simplesmente saí 100% da operação. Eu não sei absolutamente nada. Tem vezes que eles contratam e demitem gente, e tem vezes que eu entro numa reunião e eles falam assim: a Viviane fez tal coisa. Eu falo assim: quem é a Viviane? Eu não sei mais quem são o que está acontecendo aqui dentro. Por quê? Porque eu consegui, graças a Deus, sair 100% e chegar no trono do rei. Eu só participo da parte estratégica. E isso tem que ser um objetivo de todos vocês. No negócio que for, tem que sair da parte estratégica e tem que confiar em pessoas capazes de fazer isso e remunerar bem essas pessoas, tá? E aí tem outra coisa que eu tenho falado ultimamente também, que é o equilíbrio de interesse. Por que que o Josué, que é uma pessoa com o currículo dele, aceitou o projeto para trabalhar aqui na VCN? Porque a gente criou um projeto em que cada real que ele produz para nós aqui, ele ganha uma participação importante, e essa participação importante faz com que desperte o interesse dele de fazer acontecer. Eu consegui equilibrar interesse. Então, eu consegui equilibrar interesse com o Dani. Eu consegui equilibrar interesse com o Rafa, que está aqui também. O Rafa, ele ganha uma participação sobre todos os êxitos que a gente recebe. Então, saiu um alvará, o Rafa tem uma participação lá. Então a gente vai criando equilíbrio de interesse em todas as camadas do nosso negócio, com que faz com que eu fique despreocupado, com que faz com que eles se preocupem na fração que toca a eles, para eles fazer acontecer e eu ganhar. Então eu sempre ganho R$ 1 em cima do trabalho de outra pessoa. Por quê? Porque é negócio para eles fazer isso. Então não foi da noite para o dia. O escritório a gente abriu aqui em 2012. Então, durante muito tempo, a gente apanhou, durante muito tempo eu tive na operação, durante muito tempo eu fiz a petição, durante muito tempo eu atendi o cliente, durante muito tempo eu fiz a pesquisa de busca e apreensão. Eu fiz, mas eu sempre tive a visão de que eu precisava sair do trono do rei, sair da operação para chegar no trono do rei. Então, tem momentos, tenha prioridade, respeitem o processo, mas eu quero que só que vocês saiam daqui com a visão de que vocês precisam sair da operação, tá? Naquilo que fizer sentido. Eu sei que tem pessoas aqui que são apaixonadas pelo que fazem e trabalham e praticam outro tipo de advocacia, um tipo de advocacia mais artesanal, onde envolve produtos com ticket maior e tudo mais, e gostam daquilo. Tá tudo bem. Se faz sentido para ti, tá ótimo. Agora tem que te perguntar isso. Faz sentido para mim? Não faz. Então, beleza, eu vou fazer isso só pelo tempo necessário até eu conseguir sair da operação, tá? Outra coisa, galera, a gente tem que pensar em escala. A gente tem que pensar em escala sempre. Porque a escala é o que vai fazer com que a gente alcance níveis de faturamento muito maior, né? O José teve uma compra no cartão de crédito dele lá de R$ 1.000 que ele não sabe o que que é. Olha que legal isso, a gente não acaba não refletindo sobre isso, né? Porra, imagina tu fazer uma compra de R$ 1.000 no teu cartão e tu não sei o que que é. Então, quer dizer, ele já está num nível de escala de faturamento que R$ 1.000 não faz. A gente tem que mirar isso aí. A gente tem que tentar chegar nisso aí. Então, é tentar criar processos em tudo que tu faz. Processo, ele não é simplesmente uma coisa opcional, ele é uma coisa necessária. De um certo patamar em diante, ele é necessário. Até para te saber o que funciona e o que não funciona. Quando eu me enterrei nas mentorias aqui, que eu não consegui mais trabalhar, eu baixei a guarda um pouco das métricas ali, eu não conseguia mais fazer. E aí eu ficava feliz aqui com o meu comercial, o dinheiro estava entrando, eu ficava faceiro. Quando a gente começou a metrificar de novo, que eu comecei a ver a taxa de conversão que eles estavam tendo, eu me assustei. Cara, não pode ter uma taxa de conversão dessa. Não, não sei como que a gente sobreviveu assim, com lucro todos esses meses, porque é uma taxa de conversão ridícula. Os alunos estavam tendo taxa de conversão maior que a nossa. E simplesmente é uma coisa que é contrária até à própria venda da mentoria. Então, não me assustava porque eu não estava metrificando, não estava conseguindo controlar a métrica, não estava conseguindo revisar os processos. Então, se eu não tenho métrica, eu não sei qual é o problema. Então, eu preciso ter processo e preciso revisar os registros para eu saber se as coisas estão indo para o lugar que eu quero ter, que eu quero que elas vão. Hoje a gente tem. Hoje nas reuniões a gente tem lá não só a definição das tarefas que a gente vai fazer, mas a gente faz uma reunião semanal, onde a gente bate métrica por métrica e estabelece uma meta para que na outra semana a gente consiga melhorar a métrica que a gente acertou.
A gente tá. Hoje o Edu perguntou ali, como você consertou a conversão da equipe? Primeira coisa, aqui que a gente fez? A gente fez uma reunião, acho que faz umas 3 semanas atrás, onde a gente pegou e estabeleceu o nosso inimigo comum. Falou assim, galera, não me importa mais de tráfego, não me importa nada. A gente tem que resolver o problema da conversão. Então hoje a gente vai declarar uma guerra da conversão. Quantos contratos aqui? Vamos colocar uma meta. O que que a gente vai mudar? A gente mudou mensagem de funil. Primeira mensagem lá, até fica a dica aqui, a gente começou a colocar aquela mensagem dizendo o seguinte: olha, eu sou um robô, eu sei que você não gosta de robô, mas a primeira mensagem que eu vou te mandar é essa, e depois, a partir de agora, vai ter um atendimento humano. Então a gente começou a fazer teste ali, mudança. Começou a revisar os atendimentos. Eu até coloquei lá no grupo, a gente fez um amigo oculto para verificar como é que estavam os atendimentos aqui. Então, começou a combater isso. A gente estabeleceu e colocou todo mundo ciente de qual era o problema. A gente tem que resolver esse problema aqui. Não adianta eu investir mais em tráfego. Por quê? Porque tem lead. Tem lead qualificado. O problema não está no lead, o problema está na conversão. Depois, não adianta eu me preocupar com margem de lucro agora. Eu preciso primeiro converter os leads em clientes. E depois eu vou trabalhar margem de lucro, diminuir custo, tentar otimizar a campanha, tentar melhorar anúncio. Então tem um processo, tem aquela grade de problemas que a gente precisa resolver. Então, a gente tem que anotar, tem que ter processo e tem que ter métrica. E aí tu vai começar a ver com muita clareza quais são os problemas que tu precisa combater, tá? E aí o Josué, ele é impressionante nesse ponto. Ele é uma pessoa muito lógica, assim. As reuniões, elas são produtivas por conta dessa conduta, dessa forma de conduzir reunião e dessa visão. A visão, eu sempre falo para ele, e eu sempre faço a ressalva de que é no bom sentido. Ele tem a visão quadrada. E não é quadrada no mau sentido, é quadrada no bom sentido. É uma visão lógica, é uma visão sistemática. E isso é muito bom, porque é preto e no branco, é binário. Então a gente vai olhando ali, esse é bom, é ruim, né? E vai encontrando as respostas através desse catálogo de registros que ele faz ali. Então, a gente teve a ideia de trazer ele para cá. E aí, José, eu já quero deixar até para o pessoal da cúpula aí da organização, para a gente fazer um outro workshop contigo, acho que pode ser no mês que vem, ou em novembro, para falar de RH, cara. RH é uma coisa que a galera tem muita dor aqui, eu vejo que elas se batem contratando, e aí estão naquela fase ainda de contratar os primos, irmãos, sabe? Que é mais fácil. Então, isso a gente tem que dar um toque e ajudar, porque vai fazer diferença. Então, fica aqui convocado para voltar mais para frente para a gente Certo, falar sobre essa parte aí. certo. Eu volto só se chegar, quantas pessoas tem aqui? 55. Se tiver 40 acordado e mandar um salve aí no chat, eu volto. Senão fica cancelado. Ó, o pessoal tá aí, ó. Vai Tá? 40 vai Vamos ver quem fácil. está acordado aqui, ó. Salve. Opa, alerta máximo aí. Essa galera. O que Já vocês fazem foi. para estar acordado até essa hora com esse assunto aqui, gurizada? Ó, eu tô com 1 litro de Red Bull aqui, mas eu tô Ah, segurando. Eu não tô tentando evitar. Tô tentando evitar aí para não tomar, para não quebrar a dieta. Não sei se. fechou. É, cara, Quem é que tá, eu só tenho. uma pergunta antes de ir embora. Quem é que tá naquela fase de contratar primo e irmão e filho do fulaninho? Essa fase é batata, meu. Essa fase todo mundo tá nessa época aí. O cara sempre contrata um conhecido porque não é porque tu fez um processo de vou identificar qual é a função, é porque o cara caiu de maduro. Tu fala assim, não tem tu, vai tu mesmo. A Daniela tá contratando o marido ali, aí os filhos. E aí o cara fica se convencendo. Não, mas ele é bom, mas eu vou ajudar, vou dar um treinamento nele. O cara é muito bom, ele sabe falar com Sobrinho, as pessoas, ele sabe trocar lâmpada. E assim vai. sobrinho, amigo, filho, ó, ex-estagiário do meu amigo. Pô, pá, cara, eu não sei se eu sou muito, como o Vini falou, cabeça quadrada, eu acho. Mas eu criei um processo assim bem, bem quadrado, né? Como disse o Vini, de contratação, o qual a gente não conseguiu ainda se beneficiar na VSN por falta de tempo meu. Mas eu já usei em outras empresas onde eu estava lá para contratar pessoas, principalmente para projeto, né? Ou área de tecnologia. Então, eu tenho um processinho assim, bem quadrado, né? Mas mais ou menos simples, que dá para replicar. Eu posso explicar para vocês quais são as etapas ali. E é como o Vini falou, cara, a minha forma de avaliar,
eu tento tirar o máximo emocional da situação, né? Então, como eu tiro o máximo da situação emocional? Porque, assim, é fácil a gente chegar, conversar com um cara, que é o que a maioria das pessoas de RH fazem. Elas chegam, conversam com você, se elas gostam de você, elas te contratam. Se elas não gostam de você... Só que, assim, essa não é um parâmetro muito bom para a gente contratar alguém competente, né? Então, como é que a gente faz para tangibilizar ao máximo possível aquela pessoa que está vindo conversar com você? E eu tenho um processo que já me ajudou bastante a trazer pessoas que foram longevas nas empresas onde eu contratei, né? Pessoa que ficou lá pelo menos 4, 5 anos. Então, acho que deu para ser bem sucedido na média ali. E eu acho que mais difícil do que contratar é demitir. Eu acho É, que isso aí é uma questão que a gente tem que desenvolver, galera. A gente que quer ser bem-sucedido não pode se apegar muito ali, não. A gente tem que entender que é um cargo e que se não tiver a altura do cargo, tem que dar tchau e já era. Eu acho que o mais difícil de contratar é desligar. Mas vamos fazer um workshop para treinar isso aí. E aí a gente volta. Vou pedir pro Otávio conversar contigo aí, José, para a gente marcar uma data. Galera, beleza. se alguém tem dúvida, levanta a mão e pergunta. E se ninguém tiver dúvida, a gente vai descansar. Quanto tempo deu Mas comigo aqui? 1h30? 1h30. A gente começou 8h20, mais ou menos. É, 1 hora. Uma hora, não, 1 hora. 1 hora. Tá dentro do tempo. Duas estagiárias iniciando em 2 de outubro. Zero conhecimento, contratar através de empresa. Alguém colocou no grupo, quando teve aquela discussão lá com a estagiária do TIM, alguém colocou uma frase no grupo que foi massa. Eu não me lembro quem foi. A frase dizia mais ou menos assim, ó, que não se contrata. Como é que era? Se contratava pelo caráter e depois a habilidade se treinava, alguma coisa assim, eu achei massa. A habilidade se treina, Catinha. Então ali tem que. Tudo que tu vai explicar para ela, ela vai conseguir aprender. Mas a questão de caráter é uma coisa da pessoa mesmo, né? Contrate pelo caráter, treine habilidades. É mais ou menos isso. É, com certeza. Concordo 100%. Inclusive, assim, para responder ali para o Eduardo, eu acho, né, que falou que eu tenho processo até para ir no banheiro, eu tenho um processo aqui para entrevistar a parte pessoal da pessoa também. Um processo não, né, um checklist, na verdade, para entrevistar. E tem várias perguntas ali cabulosas, né, que é para colocar a pessoa sob pressão. Então, inclusive, até quando eu estava fui conversar com o Rafa aqui sobre uma contratação que a gente fez aí faz uns 2 meses, e aí até eu perguntei para o Rafa, falei, Rafa, como é que eu me apresento lá? Você quer que eu seja o cara que toco tudo na fogueira? Porque Bad eu cop, consigo ser, né? Oi? o bad cop. Quer que eu seja o bad cop? Quer que eu seja o good cop? Como é que você quer que eu faça? Aí, no fim, eu fiz o papel do good cop ali, mas não gostei. Eu acho que o bad cop ali é melhor. Eu e o Dani nunca conseguimos fazer isso. Nós dois somos os good cops. Ah, entendi. Não, entra nós três na reunião, tá tudo certo. Tá, galera, para fechar, eu quero dizer o seguinte, ó. A gente tá dando preferência dos quartos lá no hotel para a galera da cúpula. Então a gente não vai anunciar isso no ambiente externo até dar a vocês essa vantagem de fazerem as reservas lá, tá? Então a gente vai esperar alguns dias para anunciar lá fora. Daí eu peço que mantenha entre nós essa informação aqui, porque senão a galera vai ligar lá e vai agendar e o pessoal daqui, que é o que a gente quer por perto, pode ser que acabe ficando sem quarto, tá? A partir do dia 28 de novembro estaremos em Florianópolis, nós e a cambada toda. Então, aqueles que quiserem chegar mais cedo lá para festejar e para participar lá, estejam à vontade, tá? A experiência da cúpula vai ser no dia 30. A Júlia não tá aí agora. Eu vou pedir para ela confirmar no grupo ali. Vai ter evento da cúpula, vai ter um luau, vai ter um luau. Ó, agora a gente recupera aquilo que a gente queria, né? Inicialmente, quando se aventou a possibilidade do Costão, a minha ideia era fazer um luau chique lá, tá? Vai ter um luauzinho da cúpula, vai ser massa, tá? Então, ela falou que vai ser dia 31, então 31. Experiência da cúpula dia 31, tá bom? Então, obrigado pela companhia. Quarta-feira que vem estamos de novo juntos. Beijo no coração de todos. Tenham uma excelente final de noite de quarta-feira aí. Tchau, tchau. Valeu, José.